A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Estudos em Direito da Moda, tem a honra de apresentar o webinar Tecidos Tecnológicos, uma visão jurídica e da indústria têxtil. Evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, o objetivo Indústria, Inovação e Infraestrutura. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Thais Leite Toski, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigada, Danila. Agradeço a paciência de vocês. Hoje nós tivemos um pequeno interregno aí no início do nosso evento, mas estamos sujeitos, sendo um evento virtual. É a primeira vez que acontece aqui nos nossos webinars, né? Então, para dar um pouco de emoção para o nosso evento de hoje. Mas agradeço a paciência de todos, agradeço as nossas convidadas, a nossa palestrante, a senhora Gabriela Pascolato, a minha amiga querida, membro consultora da Comissão de Estudos em Direito da Moda, também Soraya Embaçaí. E antes de iniciar, agradeço a presença de todos vocês que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar mais tarde, e agradeço em nome de toda a OAB pela frequência, pelo apoio, por estarem sempre conosco e acompanhando o nosso trabalho. E principalmente agradeço a toda a diretoria da OAB São Paulo, em nome do presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, por todo o apoio durante esse período de pandemia pela qual nós estamos passando, em que todos os nossos eventos presenciais tornaram-se virtuais, e por fornecer todo o apoio para que o nosso trabalho não parasse em nenhum momento. E agradeço também ao presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, pelo apoio e por todo o trabalho durante esse tempo. Gente, hoje o tema do nosso debate são tecidos tecnológicos, né? Uma visão jurídica da indústria têxtil. Esse é um tema que particularmente me agrada muito, porque quem me conhece sabe que eu atuo na área de propriedade intelectual e essa parte de tecnologia, especialmente, é algo que me traz assim, um prazer enorme, estudar, trabalhar, ler sobre isso. Então, ter um debate hoje, um bate-papo, uma conversa acerca dessa temática, para mim, é muito interessante. Então, espero que vocês possam usufruir e aproveitar também. Como eu sempre falo para vocês, nós fazemos questão de trazer convidados aqui que possam estar conosco e contribuir efetivamente, seja com a sua expertise, com o seu conhecimento. E hoje, como eu mencionei para vocês, nós temos a Gabriela Pascolato. Eu vou ler o currículo dela, obviamente, como eu sempre faço com todos os nossos convidados, mas vocês que estão nos assistindo sabem que o sobrenome dela fala por si só, né? Mas vamos lá a leitura da nossa expositora de hoje. Gabriela Pascolato é diretora de Produto e Comunicação da Santa Constância Tecelagem, empresa têxtil familiar com mais de 70 anos, formada em Tecnologia e Marketing Têxtil pelo Fashion Institute of Technology em Nova York, o famoso FIT. Iniciou seu trabalho na empresa em 2003, na área de RH, e hoje faz parte da equipe de criação, desenvolvimento de produto e comunicação. A nossa debatedora é a doutora Soraya Embaçaí de Mello, advogada, graduada em Direito e Administração de Empresas, agente da propriedade industrial concursada perante o INPI, presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo da subseção do Guarujá, diretora tesoureira da Associação Paulista da Propriedade Intelectual e membro consultora da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo. Como nós sempre estamos fazendo desde o início das nossas atividades virtuais, foi elaborado um roteiro para que vocês tenham ideia do que nós vamos debatendo ao longo da nossa exposição. Eu peço a gentileza de que vocês enviem as perguntas na parte inferior da tela de vocês, tem o QIA, porque se mandar pelo chat, às vezes as perguntas se perdem. Então, encaminhem por lá que fica mais fácil. E elas serão respondidas ao final, para dar tempo da gente conversar tudo que tem programado aqui. Que eu estou achando que não vai dar tempo, né? Porque somos 3 falantes, vocês verão na sequência. Mas a gente começa
com um panorama da indústria têxtil, antes, durante a Covid-19 e o pós, as previsões desse mercado, depois que esse momento de pandemia efetivamente acabar, né? Quais são a estrutura, o panorama da indústria têxtil de uma maneira bem efetiva. Obviamente, a Gabriela vai dar a opinião dela, o parecer dela sobre o ponto de vista empresarial, e eu e a Soraya, a gente vai debater um pouquinho sobre o ponto de vista jurídico, tá? Então, começando pela Gabriela. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite, é um prazer tê-la aqui conosco. Soraya também, o prazer, né, é sempre grande ter você aqui conosco, além de parceira da comissão, é minha amiga pessoal, então é um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Então vamos começar, Gabriela, a palavra é sua. Boa noite a todos, muito obrigada. Também peço aí desculpas pelo nosso atraso aqui, mas é um prazer estar com vocês e já vou pedindo desculpas antecipadas se meu linguajar for mais informal, ainda bem que é um bate-papo, porque eu venho da moda e vocês, como a maioria aqui deve ser advogado, tem o dom da palavra mais formal, mas enfim, vamos lá. O mercado têxtil, ele já vinha se arrastando, já vinha com dificuldades em 2009, tá? Então, por diversos fatores, e 2020 começou também menos favorável do que se pensava, e logo no início, já em março, né, no terceiro mês, veio aí a pandemia, que o setor têxtil sofreu muito mesmo. Realmente, os nossos clientes tiveram que fechar as portas mesmo. Nós acabamos fechando 2 semanas a fábrica e depois voltamos, tivemos que diminuir quadro, tivemos também redução em jornada de trabalho. Vocês, como advogados também, souberam que entraram várias medidas provisórias para esse momento inusitado, um momento único, diferente, que ninguém nunca imaginou. E então, realmente, para esse setor, afetou bastante. Mas, para nossa surpresa, agora estamos tendo uma recuperação boa, inclusive uma recuperação em V. A gente está tendo muita demanda. Acho que se eu posso falar assim, a gente pulou uma estação praticamente, que foi a de inverno. Inclusive, o nosso inverno nem foi tão rigoroso, né? Isso também conta no setor. Fez um tempo muito bom, muito calor. A gente teve aí, acho que, se a gente for contar, um máximo uns 8 dias mais friozinhos, né? E agora, com a reabertura, estamos tendo uma demanda grande, com mais consciência na compra, não estampas muito fortes ou marcantes, bastante liso, menos estampado, mas está uma demanda grande. E aí o problema é outro, é a falta da matéria-prima, e mesmo nós, como empresa, retomar, a gente está com um quadro maior, a gente estava com uma previsão de manter uma produção um pouco menor do que aquilo que agora começou a entrar, e que nós estamos assim com um ritmo de 90% do que era em 2019. Como eu havia dito, 2020 começou um pouco mais lento. Então, por um lado, essa forte demanda, estamos, enfim, animados, mas tendo que fazer uma série de ajustes para isso. Que comentários você pode fazer nesse sentido também, que você tenha percebido com os clientes do escritório, enfim, os parceiros associados? O que você tem percebido dessa movimentação no setor durante esse período? Houve uma retração natural, né? Quando veio a pandemia, todo mundo, acho que até por sobrevivência, né? Você não sabe o dia de amanhã, você segura, você retém qualquer investimento, foi natural.
Mas, olha, eu já senti uma mudança já voltando numa escala crescente a partir de julho, final de junho, julho. O meu movimento de trabalho, eu atendo muitos clientes nacionais, um pouco do exterior, porque eu tenho uma parceria com uma colega de escritório e a clientela dela é de fora, que eu sinto do exterior um pouco mais ainda devagar em relação ao nacional. O nacional eu atendo muitas confecções, muita indústria têxtil, eu senti que, assim, com a reinvenção que eles estão se fazendo, né? O mercado está pedindo essa reinvenção. Eu sinto que está agora decolando de novo. Já estou num ritmo de trabalho já quase que dentro do normal de novo. Agora, o que eu queria comentar que, né, mesmo durante essa maior crise, né, que a gente pode dizer aí do setor têxtil, acho que não me lembro de ver uma coisa tão forte que nem aconteceu agora, né? Esse recuo, a produção industrial durante agora com a Covid, com essa reinvenção, ela está de novo dando a guinada, é como a Gabriela comentou, né? Então, agora com um movimento maior, inclusive eu vi uma reportagem que fizeram com a Gabriela em junho, que está no portal da FAPESP, foi em 25 de junho que publicaram, que ela mesma comentou que a estimativa da tecelagem projeta que os tecidos, né, principalmente essa coisa da reinvenção ligada aos antivirais, ia corresponder a 35% das vendas. Depois até quero saber se agora, que a gente está em setembro, se esse número ele se concretizou. Bom, entre esse setor, 70% afirmam que criaram novos produtos durante a pandemia, né? quase 81% adotaram novos meios de venda. Esses dados a gente escuta dos clientes, a gente ouve muito das pesquisas que a BIT também publica, né, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que segundo estudos também da GV, esses estão mais ligados aos itens confortáveis, né? Então, as peças de moletom, pijama, pantufa, né, os artigos que possam ser utilizados tanto dentro de casa quanto nas reuniões que agora é online. A gente estava até brincando no pré-evento, né, na sala VIP que a gente estava. Puxa, evento online é uma maravilha, você só se arruma na cintura para cima. E é bem por aí, né? É um novo como é que a gente fala? Que as pessoas usam agora um termo? É o novo normal. É o novo normal. Pois é, exatamente. Eu particularmente não gosto muito dessa terminologia. Enfim, mas é uma realidade, né? E aí esse setor rapidamente viu que as máscaras, né, materiais antivirais ou de proteção, era um nicho. Era o momento, né? E é isso que está ajudando a dar uma decolada. Também percebi que o comércio online se multiplicou, né? Foi uma coisa, dobrou, né? Sei lá, e quem não estava nesse nicho de estar no eletrônico, ele perde, né? Ele perdeu, ele ficou para trás. Deixou de existir. Eu acho que a palavra agora é reinvenção. É bem isso mesmo. E já partindo desse princípio, dessa deixa que você nos deu, o nosso tópico subsequente é a tecnologia na indústria têxtil. Eu sempre encaminho, gente, para quem está nos assistindo, o roteiro para os participantes do evento, óbvio. Com um pouquinho de antecedência para saber o que a gente vai conversar. E elas sabem, elas estão com ele em mãos aí, que tem inúmeros tópicos aqui nessa parte específica de tecnologia na indústria têxtil, porque é tão ampla a discussão específica a respeito disso, porque o tecido tecnológico ele não envolve só a tecnologia aplicada ao tecido em si, que seja a nanotecnologia, filamentos especiais que repelem água, óleo, vírus, como a gente viu muito agora durante a pandemia, vários tecidos sendo desenvolvidos que tinham a função justamente de repelir o vírus, o coronavírus, bactérias, mas já existia antes dessa nossa necessidade, que essas invenções surgiram a partir da necessidade. Anteriormente já haviam tecidos de secagem rápida, de regulação térmica, de prevenção de odores, de proteção contra raios UVA e UVB. Então a gente já tem uma série de tecidos já sendo
desenvolvidos ao longo dos anos, e nós tivemos um boom maior durante esse período, como eu disse, não só nos filamentos, nessa tecnologia aplicada, mas na forma de fabricação, seja com a utilização de robôs, de inteligência artificial, uma mudança na forma de fabrico desses tecidos, seja para um modelo mais sustentável, mais preocupado em relação a como aquilo é fabricado, quanto também pensando no descarte final desse produto, como é que pode ser feito de uma forma que não prejudique tanto a natureza a partir do momento em que aquela peça não tiver mais a utilidade no seu dia a dia e for descartada. Então, eu gostaria de saber, Gabriela, um pouco de vocês, da empresa de vocês, da Santa Constância, que iniciativas que aconteceram durante esse tempo, como vocês vêm se adequando a essas novas tecnologias. Eu sei que a Santa Constância tem uma série de tecidos tecnológicos, desenvolve tecidos a partir de filamentos também de outras empresas que vocês criam, e eu acho isso extremamente válido. Outro ponto também que eu gosto de abordar sempre é a questão das certificações. Nós temos uma série de certificações, não só aqui no Brasil, mas certificações internacionais, que vão desde uma certificação de que os tecidos não possuem qualquer tipo de filamentos que possam causar toxicidade no organismo. Para quem não sabe, o Brasil é um dos poucos países que ainda não tem um regramento específico nesse sentido, para evitar que esses filamentos tenham um nível de toxicidade que prejudique o ser humano, por incrível que isso possa parecer. Na Europa, nos Estados Unidos, já é uma coisa muito restrita, e a Santa Constância, eu sei que ela tem uma certificação nesse sentido, justamente de atoxicidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito disso, porque eu acho que é extremamente válido nós, brasileiros, sabermos que uma indústria nacional tem esse cuidado, tem essa atenção e não perde em absolutamente nada para as empresas do exterior. Lembrando sempre, gente, para quem está nos assistindo, que o Brasil é o último país do Ocidente que tem a cadeia completa, desde a produção do algodão, da matéria-prima, por desenvolvimento dos fios, desenvolvimento de tecidos, o processo criativo e até o consumidor final. Então, é de extrema relevância a indústria têxtil nesse sentido, nesse momento inicial aí da cadeia de produção. A palavra é sua, Gabriela. Muito obrigada. Então, os tecidos que usamos as tecnologias, a gente pode chamá-los de tecidos inteligentes. Uhum. E a Santa Constância, o mercado têxtil, vem trabalhando há um tempo nisso. Então, não foi uma novidade, eu não vou chamar de reinvenção, porque não foi uma reinvenção, mas sim uma acelerada nesse processo, usar mais ainda. E para nossa satisfação, Santa Constância, é que o consumidor final vai dar mais valor a esses atributos. Então, são tecidos que têm um atributo a mais. Porque antes o vestir, o tecido, o têxtil, a roupa, era somente, sim, uma forma de se proteger do frio, então uma forma térmica, se proteger também no dia a dia, quando sair de casa, uma coisa, ou também para um ângulo mais estético. Mas os tecidos inteligentes vêm vindo já há um tempo, e aonde o consumidor final procura algum atributo a mais, seja ele de um easy care, que a gente chama, de um manuseio mais fácil, de não precisar passar, que aí isso entra também na questão sustentável, porque você está usando menos energia, não precisa passar, o antiodor não precisa lavar tanto, mas e os cuidados com os tecidos e mesmo as propriedades. Então, uma menor fadiga ou propriedades que possam trazer para a linha de wellness, que é com o EMENA, neste caso, o uso da nanotecnologia, ou seja, a tecnologia no têxtil, fundamental. A Santa Constância, me orgulho em dizer, é uma das empresas
que realmente estuda, faz parceria com os nossos fornecedores de fios, e estamos sempre estudando as novas tecnologias e apresentando ao mercado. Mas o consumidor está ficando mais consciente, como eu falei, e eu vejo que vão fazer compras, a tendência deles fazerem compras mais conscientes. Então, estamos saindo um pouco do fast fashion, porque eles estão chamando slow fashion, mais consciente, e onde também estão dispostos a gastar um pouquinho mais e menos impulsivo, menos quantidade. Isso vai só acelerar mais e vai ganhar mais importância na tecnologia, nas propriedades dos tecidos. E dentro delas tem a linha sustentável, como eu falei, temos parceria e tem o próximo tema é de sustentabilidade, então eu vou entrar em mais detalhe na sustentabilidade. Mas voltando à tecnologia, nós temos certificações, sim, internacional, uma certificação bastante importante que chama-se Ecotex, e atesta a não toxicidade à pele humana, inclusive os tecidos Santa Constância tem a classe 1, que ela é mais rígida ainda, tem a classe 1 e a classe 2. A classe 1 os tecidos podem ser utilizados em crianças, em bebês, que muitas vezes colocam muita coisa na boca, o tecido, então não é tóxico nem se colocar o tecido na boca, digamos assim. E nós temos também certificados de proteção solar. Aliás, todas as propriedades que nós indicamos nos nossos tecidos, e nós usamos, além de ter as certificações, é muito importante essa comunicação também para o consumidor final. E nós utilizamos etiquetas, e nas etiquetas nós mencionamos as propriedades do tecido, todos os atributos, e eles sempre são testados em laboratórios, em universidades, em entidades rastreáveis, confiáveis, para dar uma veracidade e idoneidade. Isso é uma coisa que nós assim, temos muito forte dentro da empresa. E essas etiquetas também, que por vezes não eram muito lidas pelos consumidores, a gente está sentindo que elas estão lendo mais, buscando mais. E a Santa Constância também, dentro disso, de certificações, não é bem uma certificação, mas nós tomamos sempre muito cuidado em registrar nossas marcas, registrar o nome dos nossos tecidos, buscando para que o consumidor final consiga rastrear, identificar, saber que é Santa Constância, que teve, ou seja, que não é um marketing fajuto, se eu posso dizer assim, dentro dessas tecnologias todas e certificações, né? E a gente também, muitas vezes nós enviamos um laudo para os clientes que necessitam ter o laudo para atestar, e então, enfim, não sei se a gente quer falar de alguma tecnologia mais especificamente, mas minha mensagem era... Não, se você quiser citar, Gabriela, eu acho interessante, inclusive para que as pessoas saibam, né? Porque muitas vezes a gente lê, ouve falar, mas não tem a oportunidade assim de conversar com alguém da empresa que tratou desse desenvolvimento desse produto específico. E eu acho muito importante você ter dito a questão da proteção das marcas, em especial aqui nesse momento, porque eu e a Soraya, a gente trabalha na área de propriedade intelectual, então a gente assim, repetidamente fala sobre a importância do registro e da proteção da marca, porque ela é um dos principais ativos intangíveis de uma marca. Como você disse, é quando o consumidor reconhece, se identifica e faz a associação do seu produto com a sua marca em si. Então, foi muito bom ouvir isso vindo de você. E se você Posso pegar o gancho? Lógico que pode, por no favor. assunto marcas, para tirar dúvidas com a Gabriela, porque assim, a empresa é impressionante, né? Se você vai olhar no portfólio de marcas da Santa Constância, é admirável. Você vê ali que é uma empresa que realmente se preocupa com as pessoas, com o meio ambiente
E não é de hoje, não é porque a gente está numa pandemia, desde sempre. Então, assim, é só estudar o portfólio. Não sou eu que cuido das marcas, é um escritório colega da gente, muito querido. E você vê que ele já vem desde lá de trás, numa vanguarda realmente de proteger as marcas ligadas ao produto inovador, que eles sempre têm uma ideia maravilhosa. Eu conheço bem a família, né? A Gabriela sabe que eu sou amiga do pai dela, de longa data, meu marido é velejador com ele. Eu já trabalhei com a Rita durante muito tempo no Ronda Advogados. Nós convivemos durante muitos anos, a gente convive até hoje, então eu sei da preocupação que eles têm com as pessoas e com o meio ambiente. Então, assim, isso você reflete nas marcas. E eu quero saber um pouco da história, ela pode contar pra gente, que você vê que não é de hoje, ela já tem a CO2 Control. Isso está ligado já a alguma coisa boa, já nesse sentido que a gente já vem falando, não é só da pandemia. Tem marcas como a Fac Santa, Flux, Incompress e Recovery, assim, e as classes mesmo, do fio, do tecido, do produto final da confecção. Quer dizer, estão fazendo a lição de casa direitinho, parabéns. Eu vi também que esse logo, não sei se dá para enxergar direito, é a etiqueta que ela comentou, eu achei isso um must, uma graça. E aqui tem o desenho do coronavírus, eu não sei o que é aquele outro. Enfim, eu preciso estudar direito para entender o que significam os códigos, mas eu achei muito bacana. A marca já está tramitando, deve passar, espera-se, que é um processo ainda novo, que começou em junho desse ano. Mas você vê a preocupação que a empresa tem. Não é? Então, Gabriela, fala um pouco desses projetos, porque eu sei que tem aquela também, que o tecido, que eu sei que vocês estão sempre na água, seja no Índia ou no bar, aquela que estica, né? Que tem a marca também, daqui a pouco eu acho ela aqui. Enfim, é que são tantas, né? Stretch mais wet. É ela, olha só. Você vê. Não, e é muito bacana, porque eu falo, de novo, eu vou aqui falar do carinho e do orgulho, porque é uma empresa familiar de mais de 70 anos, fundada pela minha avó, e ela que começou com a preocupação de falar para o consumidor final de que o consumidor final conseguisse saber que eles estavam levando o produto Santa Constância. Ela sempre foi muito pioneira, usava já desde então a tecnologia da época a seu favor para criar novos tecidos. Ela que domou, se eu posso falar, o fio de nylon, que é um fio muito rígido, que era usado mais para tecidos de decoração, e trouxe para roupa os fios mais finos, com parceria com a Rodia. E fomos a primeira a lançar um tecido. Essa parceria com a Rodia é antiga, então, né? É antiga. Parceria com a Rodia desde o início. Tem aí seus, 7 décadas, 6 décadas. Daí que vocês escolheram também esse fio que não precisa, que não se perde com a lavagem antiviral? Também vem daí, né? É a parceria com a Rodia. Então, a gente tem o uso da tecnologia e o pioneirismo, que a gente carrega muito forte, onde a gente estuda, lança no mercado e depois as coisas boas, digamos assim, são sempre copiadas, né? E inclusive, outro grande exemplo que a gente tem em relação à marca e força da marca então ela, só voltando nela só para finalizar, ela assinava na borda do tecido o nome Santa Constância, nos jacares, era assinado. Depois a gente foi evoluindo e hoje em dia não é mais assinado, a gente usa as etiquetas. Mas o meu pai que sentiu essa necessidade de registrar as marcas também, logo na sequência, e aí nós começamos a utilizar as etiquetas, e então nós temos várias marcas registradas, mas não só de tecido, também como modelagens, que nem o iComfort, a modelagem da camiseta ideal para ter uma troca térmica na hora de fazer o esporte, a modelagem do top de corrida, que dá mais sustentação para os seios. A gente também tem o iTop registrado, enfim, mas
eu quero falar do antiviral, que é o mais fresquinho. Dois que eu vou mencionar bastante é o fio biodegradável e o fio antiviral, que parceria com a Ródia, nossa querida parceira de décadas. E outra coisa que me orgulha muito é que são duas tecnologias feitas no Brasil. A Ródia, do grupo Solvay, é uma multinacional, mas tem a sede delas aqui, e foram engenheiros brasileiros que desenvolveram e levamos para fora. Então, isso também vale a pena, enfim, destacar. E o que tange aos antivirais. Esse foi o nosso lançamento durante a pandemia, e viu-se, né, nesse momento de pandemia, a necessidade de uma proteção maior no vestuário, onde na roupa o vírus pode permanecer até 2 dias ali. O vírus, ele não tem vida, tá? Ele precisa se acoplar a uma célula humana para ele ganhar vida. E ele fica ali quietinho na superfície, o que ele mais quer é se acoplar a uma célula humana para ele se reproduzir e ganhar vida. E aí a Ródia fez esse estudo, e são nanopartículas no fio mesmo, no DNA do fio, por isso não sai nas lavagens. Então, sustentável também, porque você não está colocando algum princípio ativo que inativa o vírus para o meio ambiente, porque ele permanece. Outra coisa, é permanente, então dura a vida da roupa, do tecido, e fizemos aí uma família de malhas e um tecido, são 5 malhas e um tecido plano, são 6 produtos entre malha e tecido, e que realmente está tendo uma procura grande em diversos setores. Outra coisa que a Santa Constância sempre atuou, nunca atuou na área da saúde, e agora está começando agora a atua. Então, é uma área nova para a gente. Então, o lançamento durante a pandemia foi essa tecnologia que inativa o vírus e também ele elimina a bactéria, porque é o mesmo princípio ativo. Nós antes tivemos um grande lançamento também antes desse antiviral, da linha anti-odor, que não prolifera o odor, então elimina as bactérias que dão aquele mau odor, e é o mesmo princípio ativo, muito mais potencializado, mais forte, que aí inativa o vírus. E nessa linha de anti-odor também foi desenvolvida foi um lançamento junto com a Ródia. E então tem essa propriedade também. Então são malhas e assim, nós estávamos mais no setor de esporte, de moda, a gente não estava no setor da saúde, de repente, então veio o setor clínicas e hospitais, agora a linha antiviral. E o desenho aqui que você bem colocou, vou colocar aqui também, nós patenteamos, então nós não patenteamos somente o nome, a gente patenteia as marcas mistas, que a gente patenteia também os símbolos, né? E aqui é o desenho do vírus, aqui é a bactéria, off, aqui é aquele símbolozinho de stop, né, dos eletrônicos, e o infinito aqui para simbolizar a marca permanente, né, by Santa Constância. Então, toda essa linha antiviral e bacteriana, a gente coloca esse símbolo aqui para ilustrar esses ícones, né? Então, eu acho que a Thaís Tosca, ela teve a mesma percepção que eu tive quando você falou o termo patentear. Então, patente é uma coisa, a marca é outra. Você registrou uma marca figurativa. Desculpa, eu não patentei, eu registrei, a marca registrada. Ai, tá vendo? Por isso que quem tem patente é a Ródia, que inventou lá o fio. A Ródia tem a patente. Sim, não, eu já pedi desculpa que eu não sou advogada. Lógico, não. Mas na nossa comissão, Gabriela, não temos só advogados. É ótimo que você traga esses termos, porque a gente adora falar sobre isso. Sim. Toda hora que a gente tem tirar a dúvida da diferença.
é que para mim esse registro tem uma tamanha importância que eu já patenteei o registro. Todo, já registrou a patente, a marca, tudo que tem direito, né? Não é patente. E olha, pegando o gancho da história da Santa Constância, que é belíssima, eu sou uma leitora feroz de biografias, e eu tenho aqui nada mais, nada menos do que a pessoa que fundou a Santa Constância. A obra dela, a biografia dela, o livro é maravilhoso. Ela mesma me mandou com dedicatória. Isso foi entregue, obviamente, pelo Alessandro, né? Na época, ele me trouxe, que eu falei, eu quero muito ter o livro da sua mãe. Eu estive com a família na época do falecimento, no velório, eu estive lá. Eu apreciei muito o que ela escreveu aqui. Você vê como ela era uma pessoa além do tempo dela. Sim. A Gabriela, ela tem o nome da avó, né? Vocês podem perceber que a Gabriela Pascolato foi que fundou, e a neta, que está aqui com a gente, tem o mesmo nome. A família tem essa coisa, né, de botar um nome, né, sempre de um parente, não é? Mas é muito bacana. Eu acho que vocês servem de exemplo. E na propriedade intelectual, o que você está fazendo com as marcas é incrível. Entendeu? Poucas pessoas têm essa percepção desde o início de já ligar o nome ao produto para se garantir, porque as cópias, obviamente, estão sendo feitas. Mas quem tem uma Santa Constância sabe da qualidade, da diferença, do que foi investido ali, de tempo, de preocupação com tecnologia, uma série de coisas por trás daquele registro de marca que você pediu. E você obteve. E as certificações, elas não são obtidas facilmente, né? Há uma série de requisitos a serem cumpridos, a serem atendidos para que elas sejam concedidas, principalmente as certificações internacionais, que elas têm exigências ainda que são mais, vamos dizer assim, mais cabeludas nesse aspecto. Gente, para quem não sabe, só a título de esclarecimento, mesmo porque ninguém é obrigado a saber, mas quem gosta de moda, obviamente já tem essa ideia, a Constanza Pascolato, ela é filha da Gabriela Pascolato, que é a fundadora da Santa Constância, tá? Então, para vocês terem uma ideia, e é tia da Gabriela, tá? Então, só para vocês entenderem aí a relação de parentesco familiar existente entre as Pascolato, aí nesse sentido. Partindo para o tópico subsequente, Gabriela, inclusive, como você até mencionou que ia aguardar para a gente poder falar um pouco agora, que é justamente sobre as práticas éticas e sustentáveis, né? Eu coloquei uma observação aqui que, considerando que uma das tendências para as empresas ao redor do mundo que ganhou ainda mais força com a pandemia é a preocupação com as práticas éticas e sustentáveis, né? O que vocês acham desse cenário e quais ações foram, estão sendo e serão implementadas daqui para frente? Sempre lembrando, gente, inclusive pegando um gancho do que a Gabriela mencionou, que a preocupação tem que ser genuína, que a forma de adaptação dessas práticas éticas e sustentáveis, ela literalmente ela não se sustenta se for só para inglês ver, entendeu? Tem que ser uma coisa efetiva, tem que ser uma coisa que realmente esteja ali no DNA da empresa, porque os clientes, os consumidores, eles estão muito atentos a isso, muito atentos em saber se aquela preocupação é de verdade ou se é só uma preocupação de marketing, para aparecer bem na mídia, enfim, nas notícias. Então, Gabriela, se você puder falar um pouquinho para a gente, por favor, sobre esse aspecto da Santa Constância. Dois pontos muito importantes na Santa Constância, que sempre levamos em consideração desde o início, e em questão de ética, condições de trabalho saudáveis, não trabalho escravo, diversificação, não ter uma diferença de remuneração entre gêneros, enfim, são todos pontos que temos dentro da empresa. E em questão da sustentabilidade, nós começamos um trabalho bem forte desde 2008 nessa linha, inclusive nós registramos, agora eu ia falar,
Não patentamos. Olha que bonitinha! Olha A CO2 Control, que é essa aqui. Deixa eu ver. Aqui, peraí, aqui. Olha, eu já estou quase sabendo todas, hein? CO2 Control, ela vem nesse círculo, esse verde de ecológico, enfim, e é mais que uma marca registrada Santa Constância, é uma proposta de malhas e tecidos amigáveis às pessoas e ao meio ambiente. Então, esta é a nossa proposta. Muito importante ressalvar que nós não temos todas as respostas e nada é 100%, mas o nosso compromisso é sempre melhorar o que a gente está fazendo em direção a ser mais sustentável, amigável às pessoas e ao meio ambiente sempre, e evitar o pior e sempre incentivar melhoras. Então, isso, a gente está sempre buscando melhoras. É uma marca que começou com um produto, 2, e hoje já temos vários produtos dentro do guarda-chuva CO2 Control. E esse nome vem da origem do gás carbônico, que na produção também tem a mensuração de eliminar menos no ar, mas fora isso tem os descartes conscientes têxteis. Então, tem a reciclagem desde do óleo da máquina de malharia, que é reutilizado, mas quando ele não pode mais, ele tem algumas vezes que ele pode ser reutilizado, aí ele é descartado corretamente, os pallets que a gente usa, mesmo as bobinas onde vai o fio que a gente usa na máquina, a gente devolve para o nosso fornecedor, ele usa a mesma bobina para afiar, para fazer um outro, para colocar o fio novamente nessa mesma bobina para nos entregar uma série de os descartes de tecidos também, nós doamos para uma ONG que faz, inclusive é um trabalho bem bonito, que é uma ONG que pega mulheres que sofreram abuso e ensinam elas a costurar, e abusos domésticos, e ensinam elas a costurar, e aí com isso elas conseguem ter alguma renda, enfim. Então tem a preocupação com o descarte no geral, além de uma produção mais limpa e a tecnologia nos fios. E dentro da linha CO2, o grande destaque é esse biodegradável, de novo, o nosso grande parceiro Rodia, e feito no Brasil. E então foi o primeiro fio de poliamida biodegradável no mundo, e a Santa Constância foi a primeira a produzir um tecido biodegradável no mundo também, porque a poliamida ela vem do petróleo, ela é um fio sintético e que demorava décadas para se decompor. E hoje, descartado corretamente no aterro sanitário, no ambiente anaeróbico, ele decompõe em até 3 anos, em 3 anos. E muito interessante. E está ganhando cada vez mais força. E agora, com a pandemia, com a conscientização, nós acreditamos que a linha biodegradável vai também crescer bastante. Que o consumidor final vai ter mais consciência ainda. E foi interessante que no começo, quando a gente apresentou, às vezes, um dos nossos produtos que vocês devem conhecer, que a gente fala muito, que é a seda das poliamidas, porque é o Fluit, nossa marca registrada Fluit. E os clientes falavam, nossa, mas não, mas é biodegradável, mas vai se decompor com o tempo. Eu falei, não vai decompor no armário nem com o tempo, só no aterro sanitário. Porque uma das propriedades muito bacanas é a durabilidade desse tecido maravilhoso. Ele tem um toque macio, agradável à pele, fácil manuseio, todas as propriedades maravilhosas da poliamida. E é tradição que, por exemplo, um dos nossos grandes clientes é a FIT. Ela fala assim, não, quando uma pessoa está enjoada do tecido, dá para outra, passa de mãe para filha, e doa, vende no Enjoei, vai para o brechó, não vai acabar esse tecido. Eu falei, não, tudo bem.
Mas quando não dá mais, por algum motivo, depois de anos de uso, que quer descartar no aterro sanitário, ele vai se decompor e não vai durar várias décadas ali poluindo o meio ambiente, né? Enfim, então, parênteses, enfim. Mas dentro da linha, então... Essa parte que a gente mais gosta. Né? Esses Essas detalhes. histórias são interessantes, né? E então, essa poliamida biodegradável, nós temos também vários produtos com ela, vários pesos enfim. E a poliamida também tem a proteção solar, que não deixa de ser sustentável, porque, para mim, dentro da sustentabilidade, tem a preocupação com as pessoas também. Então, eu estou sendo sustentável se eu estou protegendo a pele também. E aí tem o Stretch Mais Wet também, que é uma certificação internacional que a gente conseguiu de uma malha que, mesmo esticada e molhada, ela continua protegendo contra os raios solares. E isso, como Soraya mencionou, a família atleta e velejadores, onde eles estão muito expostos ao sol. Eles sentiram a necessidade disso, de um tecido que, mesmo lá velejando, esticando e molhado com água de mar, estava te protegendo. Mas é muito importante ressalvar também, o que a gente também fala muito para os nossos clientes, é que essas propriedades no tecido são certificadas, a gente tem respaldo de universidades e de laboratórios internacionais, gastamos, inclusive, em euros, uma quantia razoável, como você bem disse, que é bastante caro, enfim, para ter isso, mas a modelagem é muito importante também. Não adianta eu ir com uma regata, lógico, eu estou com o braço todo exposto, então tem que ser uma camisa de manga longa. Mas nós também aconselhamos a passar o protetor solar de manhã e usar a camiseta. Então, não é que não use o protetor solar, use. Mas depois não tem que ficar repassando durante o dia, porque aí você tá com a camiseta e aí vai te garantir até o fim do dia. E a mesma coisa com os antivirais. Não é para não tomar os cuidados de lavar as mãos, de usar álcool gel, de usar a máscara, do distanciamento social. Não é, então eu tô aqui, você teria que fazer toda uma burca, só com o olhinho de fora, né? Assim, não. Mas então, É isso mesmo. Então, isso também é importante. Mas, e aí, para mim, acaba caindo que nós estamos no tema sustentabilidade, mas eles se interligam, eles são interligados. Então, seja a sustentabilidade, assim, os dois temas muito fortes da nossa live de hoje, e que eu acho que eles são fundamentais, hoje mais que nunca, reforçou a pandemia, a sustentabilidade e a tecnologia muito fortes. E aí, a consciência do consumidor final nesse quesito vai ser, assim, bem mais forte. E tecnologia em todos os aspectos, né? A gente fala, mesmo na venda online, usar mais o Zoom, nós estarmos numa live, nós não estarmos presencialmente em algum lugar, enfim, tudo isso muito forte. Mas, enfim, dentro da sustentabilidade, então, o que eu falei é tudo, desde o descarte, desde mesmo na Santa Constância, com o lixo dividido, são várias ações que a gente já vinha fazendo e que a gente vai continuar bem forte. E dentro dessa linha, além da poliamida, nós temos a linha de liocel, de modal, que aí já é uma fibra artificial, que vem da polpa da árvore. E é sustentável a da Santa Constância, a linha de radiosa, a linha de modal, porque o nosso fornecedor também ele faz o fio com árvores de reflorestamento e de um ciclo fechado. E então isso também nós temos todo certificado, que nós não estamos desmatando nenhuma floresta, são árvores de um ciclo fechado, onde são replantadas e inclusive, feito esse fio
tem uma tecnologia onde ele usa menos água no processo fabril. Então, também tem esse lado da sustentabilidade. E falando em água, nós também temos o ciclo fechado de água de reuso. Nós não usamos água potável e o processo têxtil consome muita água na tinturaria, na estamparia. Temos uma parceria com a Sabesp, onde toda a água do nosso processo é enviada para a Sabesp, tratada e reenviada, e nós reutilizamos a água e só perdemos o que a gente evapora durante o processo, que também é muito importante mencionar no quesito sustentabilidade. Nossa, é muito interessante mesmo, e eu acho muito válido compartilhar essas informações, não só a título exemplificativo, mas para que as pessoas tenham conhecimento de uma forma geral e possam cobrar outras empresas que também tenham uma postura semelhante nesse sentido. Porque, como eu falei no início, né, não basta você dizer que eu sou ética, minha empresa é sustentável, tem preocupação assim, assado, e só fazer a embalagem do produto de papel reciclável, por exemplo. Todo o restante da estruturação fabril não ter nenhum tipo de atenção nesse sentido. Para mim, isso é só uma sustentabilidade de fachada, porque quando ela é efetiva, ela vai desde o processo da compra da matéria-prima no processo fabril até a preocupação com o descarte, que foi o que você mencionou, com o desenvolvimento desse produto, dessa poliamida especial, que é biodegradável no aterro sanitário, e em 3 anos ela desaparece. Então, é muito interessante isso, e é interessante que as pessoas saibam e que possam cobrar isso também de outras empresas. Você tem alguma consideração, Soraya? Não, dessa parte eu já conheço bem, que a empresa tem todo esse cuidado, né, com o ambiente, com as pessoas. Eu estive na fábrica já faz muitos anos. Eu acho que já talvez mais de 16, 17 anos eu estive na fábrica, se não foi mais. Mas eu já fiquei encantada na época com o maquinário, com a forma do layout, né, de tudo, como era tudo apresentado, né, a forma de administrar, enfim. Eu fui para uma reunião com o irmão da Gabriela na época, fui com a Rita, eu ainda era naquela época do escritório Honda, e eu até almocei lá, no espaço que a família tem, na fábrica, bem bacana. Eu já tenho essa noção do que é a empresa, mas eu fico muito feliz da Gabriela vir aqui expor, porque desde aquele tempo que eu fui, que eu já gostei do que eu vi, eles avançaram muito. Eles não param de criar, de se reinventar. Cada hora um tecido. Outro dia mesmo, a Rita falou, agora tem tecido para tal. Eu falei, não é possível, já? Ninguém ainda fala disso, você já tem? Eu quero também. Ela falou, mas chega e acaba muito rápido, né? Eu falei, caramba, incrível, né? Eu acho, assim, eles estão na vanguarda. Eles estão, assim, tá no DNA da família. Sim. Tá alguns passos à frente de todo mundo. Parabéns para a Gabriela, que é uma executiva de primeira. Você vê que pelo currículo dela, ela já se preparou para estar nesse momento na empresa, fazendo o que ela está fazendo, né? Ela plantou lá atrás, está colhendo agora. Eu acho que serve de exemplo. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer aqui. Pessoas que dão o exemplo para que confecções, tecelagens que estão querendo, né, melhorar, se espelhem quem desde o início fez do jeito certo. Sim. E que não cansa, né? Você vê, olha o que ela falou, né? Lá na empresa existe igualdade de gêneros nos salários. Quem que pode dizer isso? Porque eu tenho certeza que lá é assim, porque as mulheres trabalham também naquela família. E desde sempre, né? De passar. Meu avô estava junto com a minha avó, mas já a fundadora. Então, pois é, já ela, né? Teve essa cara de trazer tecidos que aqui não tinham, e quem lê o livro vai ver como foi isso. Depois a filha com aquele, né, talento já para criação também, ajudou a Constança Tia, né? Já está aposentada, foi da empresa durante muito tempo, mas ela teve com a gente na ASP. A Constância vai fazer o quê? 1 ano ou 2 que ela teve com a gente? Um ano e meio, eu acho.
ela e a Luísa Mel, foi no Dia da Mulher, ela contou histórias, a gente se divertiu a beça. Gabriela, você tem que ver os vídeos que estão lá nas redes sociais da ASP, que é a Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Você vai se divertir até com a sua tia lá no evento que a gente fez. Tem lá alguns trechos. Eu acho que estava moderando esse evento no dia. Foi. E Foi ela divertidíssimo. contou causos, assim, Ela contou causos que vocês devem imaginar, né? Você conhece a tia. Foi ótimo, foi muito bom. Mas voltando aí um pouco para tentar fechar, não sei se a gente está no avançar aí do tempo, a gente fala de um mercado da moda, em termos mundiais, a gente está falando de $1 trilhão, né? A gente representa, sei lá, 4%. A gente, olha, eu já me incorporando no nicho da moda, não. Eu atuo para a moda, né? Eu assessoro quem está na moda. Mas representa, assim, em termos globais, 4%. É muita coisa, né? Então, a cadeia têxtil, a brasileira, ela é completa, como a Thaís falou no início, né? Ela vai desde a produção da fibra, da plantação do algodão, até a venda ao destinatário final, passando pela criação, pelo design, pelas fiações, tecelagens, beneficiadores, confecções, até chegar no varejo. Então, é muita coisa. Por ser muita coisa, ela acabou ganhando um nicho aí que a gente chama de fashion law. É por isso que existe a nossa comissão, é por isso que a gente estuda tanto esse ramo mercadológico. E aí, o que eu sinto falta aqui é de algumas coisas que tem fora, não tem aqui, mas no tocante à regulamentação, vamos dizer, da moda, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe que os estilistas e criadores, eles têm, né, se utilizam dos precedentes jurisprudenciais, produzido nas demandas de concorrência desleal e especialmente no registro de trade dress, que é o conjunto imagem, né? Então, quem está naquele nicho distintivo de produtos e serviços que os estabelecimentos comerciais têm uma diferença, né? Então, o layout de uma loja, né? Enfim, eles têm isso lá. Aqui a gente tem que brigar na justiça. Na França, o Código da Propriedade Intelectual deles, eles incluem os desenhos, né? Da costura, dos tecidos, dos bordados, dos calçados, dos artigos em cor. Show! Agora, aqui no Brasil, poxa, aí se você vai esmiuçar, você fica lá, né? A gente tem lá uma preocupação com a matéria-prima envolvida e seus impactos no meio ambiente. Então, a gente já vai procurar o quê? Um auxílio no direito ambiental e da sustentabilidade. Aí você tem lá, terceirização de produção da confecção de roupas e os riscos envolvidos. Aí vem, inclusive, a exploração do trabalho escravo e as oficinas de costura. Então, de novo, o direito tem que ir lá dar uma ajeitada nisso. Tem regulamentação? Cadê a regulamentação? Práticas e limitações na produção da moda fitness. Cadê? Especialmente na qualidade dos tecidos envolvidos. Certificação para tecido dye fit, calçados, tênis, enfim. É um monte de itens aí que a gente pode estar lembrando. Tem também, sei lá, práticas e limitações na produção da moda infantil. O que regulamenta isso? Cadê? Afetos à segurança, à saúde, nas roupas, bebês, crianças, a presença de botões, os zips. É um monte de coisa. Os capuzinhos, fios, os adereços. Então, o que eu sinto falta é da regulamentação. Também tem, se a gente for lembrar, tingimento, inclusive certificação. Cadê? Tem certificação por tecidos e ingredientes das tinturas? Os formatos das etiquetas. Você vê, a Santa Constância está protegendo como marca, ela está se garantindo ali de alguma forma. E aí, fora os incentivos fiscais, né, que deveriam ter, enfim. Está faltando mesmo criar para o segmento essas regulamentações. Não sei, esse é um sentimento que eu tenho. Aí, se a gente traz para a indústria nacional, a gente está falando no segundo maior empregador que é essa indústria. Ou eu estou enganada? Mas é o que a gente lê. Aí, os mecanismos regulatórios, agora, né, ficando mais uma LGBT aí firme, são as fiscalizações, o compliance, né? Aí você tem que ter um cuidado, porque esse segmento trabalha com as estações, né, contando os períodos de lançamento, enfim. E aí essa conversa pode chegar em outras tecnologias, que também são vestíveis, que são aqueles relógios de pulso conectados a outras funcionalidades. Tem aqui agora também, não, já tem um tempo, o grafeno, que é um tecido, né, mais fino, existente. E aí vai surgindo um monte de outras variantes que vai me trazendo, assim, sempre uma reflexão da regulamentação. Sim, da regulamentação e das pessoas terem que, principalmente nós advogados que trabalhamos com isso, terem o cuidado de estarem sempre atentos orientando dentro do que tem.
Porque, caso contrário, se você tiver um cliente como a Santa Constância, por exemplo, e você não souber o que está acontecendo nesse universo têxtil, você vai ficar completamente perdido, porque você não vai saber como dar o apoio suficiente para o seu cliente, seja na parte de propriedade intelectual, seja na parte de contratos, porque, inclusive, eu já mencionei isso algumas vezes, quando, por exemplo, você tem uma confecção e você quer contratar aquela indústria têxtil para o desenvolvimento de um tecido exclusivo, com uma estampa exclusiva, para uma função exclusiva, tudo isso envolve não só relações contratuais, mas relações de legislação da LGPD, existem termos de confidencialidade, atenção em relação à propriedade intelectual, então a gente tem assim um sem fim de situações que a gente pode puxar aí para a seara jurídica. Agora, partindo já para o finalzinho do nosso debate aqui, Gabriela, eu sempre gosto de perguntar isso para as pessoas que não são advogados, porque as pessoas têm muita curiosidade, nós advogados, estudantes, enfim, de como, assim, dos aspectos práticos do seu dia a dia de trabalho lá na empresa, porque como você está agora na parte de criação e desenvolvimento de produto e marketing, às vezes as pessoas têm curiosidade de saber como é esse seu dia a dia, esse processo criativo, a equipe, como é que você faz, qual o cuidado que você tem. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, no processo criativo tem duas equipes distintas. Uma mais voltada ao produto em si, ao tecido, e nós temos muito forte na empresa a estamparia, que eu acabei não mencionando muito, que a gente foi mais para o lado de sustentabilidade, tecnologia. E aí eu atuo nas duas áreas, e como como eu já mencionei, nós temos tecidos que estão lá há 20 anos, mas eles foram sofrendo melhorias, digamos assim. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, eu tenho um tecido registrado que chama-se Light. Inclusive, muito interessante, abre aspas, dizer que tão forte nossas marcas, o pioneirismo, e que aí o pessoal vem atrás e percebe o valor agregado, voltando lá nas marcas registradas, que os tecidos são chamados, às vezes, pelos nomes que nós damos. O Light, as pessoas chamam de Light. E nós tivemos um tecido que chamava o Light, o Fluid também, o pessoal fala. A seda das poliamidas é o Fluid. E tivemos um que chamava-se Liganete. Liganete, eu estava tentando buscar na memória. Eu estava tentando lembrar, aí eu ganhei tempo. Já estava aqui procurando. Então é que nem Xerox. Xerox não é Xerox, é uma marca. É fotocópia. Né? E vocês terem uma ideia, o Liganete foi depositado em 96. Então, aquela malha de máquina circular também, não é Liganete, mas todo mundo chamou de Liganete. Enfim, mas, peraí, agora... é que eu peguei essa tangente, mas, voltando, o que eu estava falando antes de pegar essa tangente, então, nós temos até, enfim, tecidos com construções parecidas até o Liganete, vamos dizer assim, mas que são muito mais aprimorados, que têm mais atributos, que é um tecido que vai ser, mas hoje tem a proteção solar, hoje também tem o antiviral, a gente vai aprimorando, então a equipe não só está constantemente melhorando o já existente para trazer um atributo a mais ou para produzir de uma forma mais sustentável, como também lançando novidades ou diferenciais. Então, tem essas duas vertentes constantes no que tange a parte de produto. E nós
na Santa Cossenza sempre fizemos questão de ter o escritório na fábrica, a importância de estar perto do processo fabril, de estar perto do técnico, estar perto do o gerente da malharia com o gerente do beneficiamento, da tinturaria, da estamparia, estarmos todos presentes, pertos, ir, ver, discutir, tanto numa sala de escritório, quanto discutir dentro da fábrica, em loco, e nós também prezamos muito a vinda dos clientes e o feedback dos clientes. A Santa Cossenza sempre, além de ter uma parceria grande com os fornecedores, em grande destaque hoje à noite a Rodia, vamos dizer, mas tem a Lycra também, a Dupont, Fibra, enfim, Dupont que saiu do têxtil agora, e aí hoje em dia é em Vista. Então, também tem essa, né? Assim, são 7 décadas, mais de 7 décadas de mercado. Você tem parceiros que deixam de ter, parceiros que venderam para outros, assim, você pega essas mudanças também, mas, enfim, além da parceria com os fornecedores, nós temos parcerias com os clientes, e a gente escuta muito os clientes. Então, por vezes, nós, em questão de produtos, vamos adequando também. Estamos lançando um produto, nós pegamos uns clientes parceiros e damos para ele testar antes, onde eles eventualmente falam, não, seria interessante que pesasse um pouco menos, que a largura fosse maior, menor, é mais produtivo para mim. Então, nós vamos fazendo essa engenharia. Então, é muito rico porque tem o insight do fornecedor, do cliente, as tendências de mercado, seja de moda, seja de esporte, seja de praia, porque nós atuamos nos diferentes segmentos. Então, nós levamos em conta assim, uma série de coisas, além da preocupação dos testes reais. O que é para esporte, a gente também dá para uns atletas testarem. Nós temos atletas que fazem triatlon, que a gente deu, parcerias até com equipes de futebol, enfim. A gente testa. Aí temos os grandes velejadores que testam no mar os nossos produtos, que são de família. Robert Scheid, Bruno Prats. Então. Jorginho. E na moda também. Fora minha família Grael, assim, só gente top, só medalhista. O olhar da Costança também, sempre, que está sempre dando a consultoria dela no quesito estético e de moda, né? Assim. É interessante só fazer um parênteses, porque as pessoas às vezes confundem e acham que o Fashion Law ele diz respeito só ao universo da propriedade intelectual. Não, gente, que fique muito claro, como a Soraya já mencionou e como eu sempre falo, é um ramo mercadológico que abarca praticamente todas as áreas clássicas do direito. A propriedade intelectual é apenas uma delas, e é a que nós estamos nos referindo hoje, mas a gente também já fez menção à área contratual, à área relacionada à importação, à exportação, M&A, então que fique muito claro isso, que não é adstrito a esse universo da propriedade intelectual. Mas agora, como é a minha especialidade e a da Soraya, e a gente está abordando isso, é importante dizer que a área da moda, dependendo do tecido, ela pode ter, inclusive, uma dupla proteção dentro da esfera da propriedade intelectual, tanto do direito autoral quanto da propriedade industrial. Então, dependendo do produto, a Gabriela mencionou para vocês a questão da estamparia, do desenvolvimento de estampas. Isso tem uma proteção autoral e tem uma proteção também dentro da esfera da propriedade industrial por conta do componente desses fios, do próprio registro do nome da marca desses fios. Então, a gente tem uma série de detalhes aí que precisam ser observados pelo advogado que atua nessa área para que ele possa fazer um atendimento a contento e que supra as necessidades aí do empresário, da fábrica, enfim, para cliente para o qual ele está prestando serviço. Eu gostaria que você começasse com as nossas
considerações finais, com as suas observações finais, antes de passar a palavra para a Gabriela, que a gente tem que pular um item do nosso roteiro aqui, porque a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo. Isso significa Nem que... percebi, a gente já falou tanto que eu achei que a gente já falou do roteiro. Enfim, não, eu não vou me alongar. Dentro do que você acabou de falar, eu me lembrei dos desenhos industriais, que às vezes as empresas optam por não proteger as estampas como DI, desenho industrial, pelo custo, porque as coleções mudam muito rapidamente, e aí eles às vezes optam só pelo direito autoral, não pelo desenho industrial, embora eu acho que o desenho industrial também é muito importante. Dentro de um contexto todo, eu acho que não sei, eles alegam que a quantidade de estampas são muitas e fazem lá o custo-benefício, não vai ser interessante. Mas na hora que você tem um problema com um terceiro que está lá copiando a tua estampa, o máximo de proteção, isso faz toda a diferença. Enfim, eu quero agradecer, saudar o nosso presidente da OAB São Paulo, o Caio Augusto da Silva Santos, o coordenador da comissão de eventos, o Alexandre Rolo, você, Thaís, pelo gentil convite sempre de lembrar do meu nome quando envolve propriedade intelectual, você, presidente, conselheira da OAB São Paulo. Agradecer a Gabriela pela disponibilidade de estar vindo aqui e contando toda essa história da Santa Constância para a gente, né? E de uma forma bastante clara e transparente, porque tem gente que às vezes não quer falar tudo, né? Fica meio assim, bom que ela dividiu com a gente todo esse cenário otimista e sucesso para Santa Constância e parabéns. E é isso, muito obrigada pela audiência de todos que terem acompanhado a gente até esse momento. Obrigada. Um abraço para todos. Gabriela, eu passo para você a palavra, para suas considerações finais, por favor. Só tenho a agradecer. Achei muito interessante participar de um fórum diferente na OAB. Geralmente são os de moda, que eu tenho feito algumas lives junto com clientes, que a gente está se unindo muito, realmente para passar e para comunicar muito mais todas essas propriedades tecnológicas, as propriedades sustentáveis para o cliente final. Então, foi assim um prazer enorme. Estouramos um pouco no tempo, mas eu quero me deixar à disposição para quaisquer perguntas. Se tem perguntas aqui que a gente não pôde responder, vocês podem me enviar que eu respondo, porque para mim realmente é um prazer poder falar um pouco mais do mundo têxtil e para que as pessoas que não são deste ramo saibam muito mais, porque é de interesse também de todos. Todos nós nos vestimos, usamos as roupas, compramos roupas, enfim. Mas só tenho a agradecer, muito obrigada e obrigada a todos que estiveram conosco. Eu que agradeço, Gabriela, agradeço, Soraya, pela partilha aí de conhecimento, de informações que sempre são extremamente relevantes. Agradeço muito a presença de todos que puderam nos acompanhar aqui. Como sempre, daqui a um tempinho, o nosso evento de hoje está sendo gravado, vai subir para o canal do YouTube da OAB e eu vou disponibilizar o link para vocês. Então, novamente, muito obrigada ao presidente da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, e o doutor Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e a todos os funcionários que sempre nos auxiliam, e a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima, gente. Até a próxima.